Havia uma regra em guerra que eu jurei não quebrar. Era uma regra sem nome, transmitida entre homens no frio das trincheiras e nos mapas riscados à tinta. Não poupar o inimigo quando a vitória está ao alcance. Não criar brechas onde o combate deveria fechar. Eu a carregava como um amuleto de ferro, até a noite em que o inimigo atravessou o terreno em silêncio, ostentando uma bandeira branca, e me deixou com segundos para decidir entre o manual e a consciência. O cenário não era rumor de aldeia distante. Era a Europa em chamas, e nós éramos a delegação improvável naquele tabuleiro. Homens vindos do outro lado do Atlântico, embarcados em Nápoles a 16 de julho de 1944, carregando mais vontade do que tempo para aprender. Chamavam-nos de curiosidade, de experimento. Em Washington, alguns sorriram. Entre as linhas do Pentágono e nos gabinetes do alto comando aliado, havia descrédito. George C. Marshall ponderou a logística. Jornais estrangeiros vacilaram entre a ironia e o desdém. Mas a nossa presença ali tinha um propósito que não cabia em manchetes. A Força Expedicionária Brasileira não nasceu perfeita. Nascia apressada, forjada por uma decisão política e por um sentido de dever, que atravessava classes e peles. Recrutas de cidades grandes e sertões, de negros e brancos, filhos de imigrantes e de famílias antigas, foram reunidos sob um mesmo emblema, a famosa cobra fumando, e num treinamento que, por vezes, foi pouco mais que uma corrida contra o relógio. Treinamos em solo aliado, aprendemos com mapas diferentes, com o frio dos Apeninos cravando como punhais em botas inesperadas. Era necessário aprender rápido. Ser brasileiro ali significava adaptar-se a tudo. Ao clima, ao inglês tosco dos sargentos aliados, às táticas novas e, principalmente, à necessidade de provar que éramos capazes. Havia nas nossas cores uma estranheza que incomodava quem olhava de fora. Para os alemães, éramos uma surpresa. Para o alto comando aliado, éramos uma incógnita. Para nós mesmos, éramos um mosaico em marcha. Soldados que traziam na língua histórias diversas, e no ombro uma mesma obrigação: firmar um nome para o Brasil naquela guerra que já devia tanto a tantas nações. A subestimação foi a nossa prova de fogo. Era óbvio que muitos apostavam que seríamos rápido estreia e esquecimento. Não sabiam quantas horas de insônia cabiam numa tomada de território. Monte Castelo foi a nossa primeira lição dura. Em novembro, quando a montanha ainda parecia indomável, nos lançamos contra posições fortificadas, contra rochas que pareciam ter nascido com metralhadoras embutidas. A geografia conspirava: neve, lama, o sopro cortante dos Apeninos, que tornava qualquer avanço um sacrifício. Falhamos, não por falta de coragem, isso nunca faltou, mas por ingenuidade tática e por subestimação de um inimigo acostumado àquelas alturas. As linhas se fecharam sobre nós com precisão mecânica. Perdemos homens, perdemos o ímpeto, e voltamos para o vale com o gosto amargo da derrota. Não existe derrota que não deixe marcas que ensinam. Não aquela glória que se conta em festas, mas a disciplina dura do erro. Reunimos informações, estudamos mapas sob lamparinas, reavaliamos cada posição tomada em vão. O general Mascarenhas de Moraes e sua equipe, entre eles oficiais como o coronel Nelson de Mello, não aceitaram que a narrativa daquela campanha terminasse numa falha. Reestruturamos comandos, mudamos horários de assalto, exploramos caminhos que pareciam secundários e que, numa leitura mais atenta, ofereciam vantagens. A vitória em fevereiro chegou como produto de humanidade e técnica. Homens que aprenderam a superar a geografia pela disciplina e pela obstinação. Quando a conquista de Monte Castelo se confirmou, não foi apenas por causa da arrojo, foi por adaptação. A pressão de provar nosso valor para aliados e adversários fez nossos homens olhar a sensação de inferioridade de frente e transformá-la em foco. Havia nos olhares dos comandantes aliados, nos relatórios e nas conversas nos postos de comando, um novo tom.
De descrença passou-se ao respeito contido. Mark Clark, entre outros, começou a reconhecer que éramos o tipo de força que, à primeira dúvida, não recua. E esse reconhecimento teria implicações que iam além do teatro de operações. Se Monte Castelo foi a escola, Fornovo foi a prova de fogo. Em abril de 1945, as linhas se redesenharam com a pressa de quem sente o fim do conflito aproximar-se. A manobra que planejaram para a nossa frente exigia um cálculo que parecia feito sob risco. Uma marcha forçada, uma envolvente que precisaria ser rápida, precisa e implacável. Havia ali o espírito de quem precisa encurtar a distância entre intenção e resultado. A vanguarda foi confiada a homens que conheciam o valor de passos firmes na noite. Numa marcha de 36 horas, 120 homens mudariam o destino de uma divisão. Esses números não são lenda, são medida de esforço e de cansaço. Capitão Plínio Pitaluga comandava uma esquadra de reconhecimento mecanizado que avançava como olhos vivos do corpo principal. Eram veículos reduzidos, homens atentos como predadores sob lua fraca, cada movimento calculado. A nossa tarefa era isolar, rodar, cercar. Era prender a divisão alemã entre a vontade de escapar e a incapacidade logística que se agravava dia a dia. As estradas secundárias dos Apeninos, os caminhos de lama e pedra, tornaram-se artéria vital para uma operação que exigia união de esforços. Infantaria, artilharia e unidades mecanizadas, trabalhando num relógio único. As forças inimigas vinham cansadas. O desgaste logístico, as linhas de abastecimento cortadas, a sombra da derrota generalizavam o cansaço. Os alemães que encontrávamos às vezes tinham nos olhos o mesmo cansaço que vimos em nossos espelhos. Homens exauridos, alimentos escassos, comunicações partidas. Ainda assim, eram profissionais de uma máquina de guerra que até o último instante sabe impor resistência. A tensão crescia à medida que fechávamos o anel. Pela madrugada, aos aquecedores que ainda funcionavam em alguns postos, sussurrava-se sobre a possibilidade de uma rendição. Ninguém tomava aquela palavra por certa. Rendição é fenômeno raro em campo, e raramente é simples. Ainda assim, havia sinais concretos. Rádios captavam ordens turbulentas. Relatos de prisioneiros anteriores descreviam colapsos logísticos e, sobretudo, havia o cheiro de fim no ar, como quando uma tempestade anuncia suas condições finais. Havia uma regra não escrita entre nós. Qualquer contato oficial teria de passar pelo escalão superior. Não se negociava no calor da pressão sem comunicações claras. Era prudência, mais do que dureza. A cadeia de comando existia para garantir disciplina e evitar armadilhas. Era também proteção. Numa guerra, decisões precipitadas podem custar vidas onde se pretende salvá-las. Eu conhecia a regra. Eu a defendia. Era mão firme num momento em que as emoções podem levar a erros políticos ou operacionais. Mas as regras, por mais sólidas, encontram em campo ritmos imprevisíveis. Quando a bandeira branca apareceu naquele trecho específico da estrada, não veio como uma bandeira isolada entre dois grupos de patrulha. Veio por mãos oficiais, como mensageira de algo maior. Um emissário cruzou o terreno entre nossas linhas, protegido por sua condição de portador de pedido formal. Era Major Kunz, chefe de Estado-Maior da força que nós cercávamos, o nome que mais tarde muitos registrariam nos relatórios. Sua aproximação foi medida, não um gesto de desespero, mas um movimento calculado por um comandante que já sabia que a sustentação da luta estava comprometida. Naquele sinal, havia não só rendição, mas também a esperança de preservar o que restava. Equipamentos, homens feridos, memórias de batalhas, que não precisavam se prolongar em escombros. O coronel Nelson de Mello estava próximo ao posto de comando, avaliando relatórios e escrevendo novas ordens quando soube da aproximação.
Havia no semblante dele a frieza de quem carrega a responsabilidade de decisão. Do general Mascarenhas de Moraes vinha a voz da estratégia global, a consciência das implicações políticas. Não podíamos, eles diziam, agir como se estivéssemos em terra de ninguém. Ainda assim, a presença do emissário criou um aperto no peito de todos. Aceitar a rendição poderia significar preservar a vida de milhares, mas também abrir brechas políticas que atravessariam fronteiras e intenções. A beleza e a violência da guerra estão justamente aí, nas escolhas que pesam tanto quanto as balas. Lembro-me daquela noite como se fosse um corte de luz. O vento raspava as tendas e o foco do comando era pontual. Garantir segurança, checar comunicações, entender intenções. Recebemos o pedido formal. A mensagem não era simples. Cederam-se a condições decorrentes do colapso logístico e do número crescente de feridos. O relatório indicava o desgaste, a impossibilidade de ressuprimento e, acima de tudo, a intenção de render a divisão para evitar mais perdas inúteis. Eram fatos que não podiam ser ignorados. Nesse ponto, a memória mistura-se com cena. Homens fatigados olhando a sombra do inimigo com um novo tipo de olhar, não mais de ódio imediato, mas de reconhecimento tenso. Para mim, que estava naquele setor, tudo se resumiu a segundos que pareciam horas. A regra que sempre carreguei sussurrava: não abrir espaço onde a vitória exige apertar. Mas havia outro sussurro, vindo de dentro da mesma estratégia. Utilizar a rendição como manobra que preserva forças, vidas e, ao mesmo tempo, humilha menos uma nação já vencida. Era uma escolha tática com viés humano. E a história, que raramente espera licença, nos forçava a decidir sem procrastinar. Antes que a mesa se abarrotasse de respostas formais, veio também a parte prática. Como trataríamos os rendidos? Havia tanto um dever humanitário quanto uma exigência militar. Os feridos precisavam de cuidados. As armas precisavam ser contabilizadas. A segurança garantida. Algum tempo antes, quando enterramos nossos mortos em Montese, relatos mencionaram que alguns enterros foram feitos com honras pelos alemães. Um fato que ecoou como paradoxo entre combatentes: respeito num cenário de destruição. Esse ponto era doloroso e iluminador à vez. Respeito é reconhecimento de humanidade em quem até dias antes foi inimigo. Havia também a consciência de implicações maiores. Uma ação nossa podia reverberar diplomaticamente. Os olhos aliados observavam cada movimento. Nossa imagem internacional dependia de uma postura que não fosse, ao mesmo tempo, arrogante e irresponsável. O Brasil, naquele palco, não buscava provar apenas de sua capacidade militar, mas sua temperança como nação. A decisão que se aproximava, portanto, exigia mais do que instinto. Demandava cálculo, sensibilidade e visão tática. O tempo, no entanto, é tirano. Recebemos relatos. Unidades mecanizadas de Pitaluga haviam fechado rotas. A divisão pressionada agora se via sem rotas de fuga claras. A linha de abastecimento do inimigo estava comprometida. Em termos práticos, o cerco era real, e a possibilidade de capitulação aumentava a cada relatório. Cada coluna de fumaça vista ao longe, cada rádio que deixava de responder, cada prisioneiro interrogado constituía elementos que tornavam a rendição mais provável e, talvez, inevitável. E então veio o detalhe que transformou estratégia em dilema moral. O emissário não vinha sozinho com intenções abstratas. A rendição seria incondicional. Havia no papel e nos sinais uma disposição de largar armas e cessar fogo. A cifra de prisioneiros esperada era numerosa, e as implicações logísticas de tal número eram imediatas. Nossa cadeia logística precisaria absorver milhares de corpos, feridos, armas e veículos. Aceitar implicaria assumir uma responsabilidade humanitária e técnica, imediata e complexa. Recusar implicaria, por outro lado, prolongar um combate que poderia se tornar arcaico e cruel,
custando vidas de ambos os lados de forma desnecessária. Esses recortes de realidade convergiram para o centro da minha inquietação. Havia uma regra: não aceitar termos sem autorização. E havia também a oportunidade de um gesto que poderia salvar milhares. O soldado no campo de batalha aprende que cada opção tem um preço. E foi exatamente nesse limiar que me coloquei, entre o peso do manual e a urgência de uma vida humana. As horas seguintes foram de movimento. Ordens transmitidas, patrulhas deslocadas, comunicações recebidas em estações improvisadas. A loucura organizada da guerra. Trabalhar com precisão em meio ao ruído. Eu me lembro dos rostos ao meu redor, alguns marcados pela fadiga, outros pelo ceticismo. Entre eles, havia também os que viam na rendição um triunfo tático, encerrar um fronte com o mínimo de perdas, e os que temiam os efeitos políticos de uma decisão sem consulta completa. A discussão foi técnica, direta. Ninguém ali desconhecia o valor das consequências. Ao mesmo tempo, havia uma ponta humana que agia quase nas sombras. A imagem dos homens feridos, dos prisioneiros que chegariam ao amanhecer. As mães e pais, que leriam as listas dos mortos ou presos em jornais após o fim das hostilidades. Foi então que, numa noite em que a neblina se agarrava ao solo, como se tentasse proteger segredos, o mensageiro oficial retornou com confirmação mais clara. O comandante inimigo, General Freter Pico, tinha dado ordem para cessar fogo e preparar a rendição. A data, os termos e a disposição de entregar armas e equipamentos haviam sido comunicados. Em teoria, o gesto encerraria combates naquela frente. Em teoria. Naquilo, como em tantas outras coisas, a teoria e o campo se separavam por um fio. Eu senti um aperto físico, uma tensão que me atravessou como uma lâmina fria. A regra que eu carregara, o juramento tácito de não transigir sem ordens superiores, vibrava como corda tensionada. Mas a visão daqueles homens exaustos, a leitura dos relatórios que traziam números que confirmavam o colapso inimigo e, principalmente, a lembrança dos corpos que enterráramos em Montese, criaram uma paisagem onde a decisão parecia além de um simples cumprimento de protocolo. No fundo, eu sabia que aceitar a rendição não seria um ato de complacência, nem um sinal de fraqueza. Era, talvez, uma forma de exercer liderança que considerasse tanto a eficiência militar quanto a preservação da vida. Liderar, aprendi, não é só mandar fogo, é também escolher quando cessá-lo. A madrugada avançou com ordens desenhadas em papéis, transmissões cifradas e preparações logísticas. Reservas foram preparadas para receber prisioneiros. Equipes médicas foram posicionadas. Barreiras para o trânsito de equipamentos inimigos delineadas. O plano existia. A responsabilidade também. Restava para mim um único momento dramático, aquele que todo comandante sente e que nenhum manual substitui. O instante de dizer sim ou não. E foi exatamente ali, naquela véspera de decisão, que a regra sem nome que eu cultivei por anos começou a desmanchar-se. Havia se tornado pequena frente à magnitude do que estava em jogo. A regra dizia: não negociar além do escalão. A guerra dizia: salve vidas quando possível. Entre ambas, encontrei uma fresta, onde disciplina e compaixão podiam coexistir como peças táticas. Houve uma calma breve, antes do som que marcaria o início das ações definitivas. O céu no leste começava a clarear, e os homens cochichavam, preparando-se para o que viria. Em pouco tempo, as estradas dos Apeninos, antes palco de apenas movimentação militar, seriam ocupadas por fileiras de prisioneiros e, por equipamentos, render-se-iam às regras de um novo tempo. Havia ali um peso histórico sufocante. Aquilo poderia ser o fim de uma divisão inimiga, o epílogo de uma resistência local. Poderia também ser o começo de uma série de repercussões que ultrapassariam o teatro de operação.
A maneira como um exército trata seus rendidos ecoa nas capitais e nas consciências. Parei por um instante à margem daquele movimento, olhando as primeiras luzes darem forma ao relevo. O frio mordia, e eu pensei em meus homens, em seus rostos cansados, e na firmeza com que haviam seguido ordens. Pensei nas mães que esperavam notícias, nas cidades que haviam mandado filhos para aquele palco distante. E por um momento, a regra perdeu a certeza que eu sempre lhe dera. Tornou-se um conceito que não cobria a realidade completa. Havia ali algo maior do que um manual. Havia humanidade, estratégia, e de forma tão pungente quanto necessária, responsabilidade. Foi quando o rádio chiou com uma mensagem que selaria aquela tensão. O emissário inimigo, Major Kunz, aproximava-se dos limites estabelecidos para entregar formalmente as condições de rendição. Ele vinha com a bandeira branca na mão. Uma bandeira que, à primeira vista, parece um pedaço de pano, mas dentro dela havia a vida de milhares, a possibilidade de encerrar combates sem um dilúvio de sangue, que já não faria sentido. Aquela visão, a bandeira branca cruzando o terreno, foi o momento que transformou a regra em escolha. E eu, diante daquele sinal, senti que o tempo se tornava tijolo, duro de atravessar, pesado de carregar. Escolher significava assumir consequências de longo alcance. Não escolher significava carregar no corpo e na consciência o peso das vidas que talvez pudessem ter sido poupadas. Se essa história está prendendo você até aqui, deixe um like e siga o canal, para não perder o desfecho dessa escolha. Porque o que aconteceu depois mudou destinos e deixou marca na memória de uma nação. As primeiras luzes do amanhecer começaram a revelar o movimento das tropas adversárias. Havia silêncio tenso nas nossas fileiras, como se o mundo também prendesse a respiração. Mensageiros traziam confirmações. Sinais ópticos eram trocados. E então, o mensageiro, com as vestes que o denunciavam como oficial, cruzou pela última barreira e ficou diante de nós. Não era um homem qualquer, era o representante formal do comando que agora afirmava a rendição. Em mãos, além do pedaço de pano, havia um gesto calculado. Rendição incondicional. Entrega de meios e homens. O encerramento daquela resistência. A cena parecia coreografada, inverossímil de tão densa. A bandeira branca tremulava, os soldados trocavam olhares, e no centro de tudo, eu me encontrei com o dilema que me transformou de comandante para confessor. A regra que eu prometera jamais quebrar estava ali, fisicamente, diante de mim. E a única forma de testá-la era atravessá-la. As comunicações foram estabelecidas, e o emissário falou com o coronel Nelson de Mello. A conversa, técnica e direta, alinhou os termos fundamentais: cessar-fogo imediato, entrega de armas, encaminhamento de feridos e prisioneiros. A burocracia da rendição esfria até o mais quente dos conflitos. Termos, listas, pontos de contato. Mas por trás da formalidade havia algo que nenhum papel mensuraria. O peso dos rostos que logo viriam em filas, os olhos perdidos dos homens que ainda minutos antes tentavam sobreviver. Olhei para a direção do comando, senti a responsabilidade comprimida como aço. Havia no gesto de aceitar a possibilidade de salvar muitos. E havia na manutenção da regra a promessa de disciplina que garantia operações. Escolher, como sempre, era pagar um preço. Optar pelo reconhecimento daquela rendição significaria arcar com uma logística complexa e com as implicações políticas que viriam depois. Mas ainda assim, eu entendi algo profundo. Às vezes a guerra pede, não só coragem para atacar, mas coragem para poupar. A decisão, finalmente, já não cabia apenas em linhas traçadas em mapas ou em protocolos. Era um ato que pertencia ao presente e ao futuro. Aceitar a rendição significaria, naquele instante, rasgar a regra que eu sempre mantive como escudo. Significaria também aceitar a responsabilidade imensa de cuidar daqueles que, minutos antes, foram adversários.
Era uma escolha que mudaria o curso daquela campanha e deixaria marca na nossa história. E então, quando as palavras precisavam ser ditas, quando o gesto precisava ser oficializado, senti-me dividido entre dois mundos, o das ordens e o da ética imediata. Era ali, naquele confronto entre o manual e a compaixão, que a minha história pessoal se costurava à história do país. Escolher foi mais do que dar uma ordem. Foi transformar uma regra em exceção para que a exceção salvasse vidas. E talvez criasse um legado que ultrapassaria táticas e mapas. Escolher foi mais do que dar uma ordem. Foi transformar uma regra em exceção para que a exceção salvasse vidas. E talvez criasse um legado que ultrapassaria táticas e mapas. O amanhecer abriu como uma lâmina fina. Havia uma luz pálida que fazia o metal das viaturas cintilar, e o ar cheirava a terra úmida e óleo queimado. Logo começaram a aparecer as primeiras filas. Vinham em marcha desordenada. Homens que ontem ainda lutavam por cada palmo, agora caminhando com mãos vazias ou carregando feridos que quase não podiam sustentar-se. Os primeiros prisioneiros andaram sob comando. Olhos baixos, roupas gastas, botas enlameadas. Atrás deles, veículos abandonados. Alguns com bandeiras brancas improvisadas em hastes, outros com equipamentos empilhados e deixados como prova do abandono logístico. Organizamos rapidamente os pontos de triagem. Não havia luxo, havia ordem. Médicos e enfermeiros foram deslocados para equipamentos improvisados em tendas cedidas ou em edificações próximas. O que antes havia sido campo de batalha transformou-se em hospital de campanha, linha de recepção, local de registro. Homens que antes trocaram tiros agora esperavam para serem registrados. A logística girou como um mecanismo bem oleado: contagem, separação de combatentes feridos, coleta de armamentos, inventário de veículos e materiais. Tudo isso emoldurado por uma sensação que misturava triunfo tático e uma estranha compaixão prática. Porque salvar o inimigo era também garantir que nossos próprios homens não ficassem atolados em vingança e caos. Vi de perto o rosto do emissário, Major Kunz, quando, já sob custódia controlada, conversou com oficiais brasileiros. Não houve humilhação descontrolada. Havia no corpo daquele homem a marca de quem tinha ordenado desperdiçar pouca coisa, exceto vida, e por isso vinha pedir por um fim honrado. Seus olhos não eram de covardia, eram de um comandante que reconhecia a derrota e buscava minimizar o mal que poderia ainda se abater sobre seus homens. Havia ali um tipo de decência calculada que me deixou com a impressão de que, mesmo nos piores momentos, o inimigo conhecia códigos que nós, por vezes, ignoramos. Os prisioneiros foram conduzidos em colunas sob escolta. Houve momentos de tensão. Sempre há, quando certos grupos, mais resistentes, precisavam ser policiados. Mas, em essência, a maioria caminhava a mente cansada, com olhares que traíam espanto e alívio em proporções variadas. Vi soldados brasileiros, jovens do interior e da cidade, aproximarem-se e soerguerem mantas. Ofereceram água, estenderam cigarros, como quem estende um gesto de humanidade. Essas parecem cenas pequenas, diante do absurdo da guerra. Para quem esteve lá, são as cenas que definem o que sobrou de bonção depois do estrondo. Os feridos receberam prioridade. Médicos brasileiros trabalharam lado a lado com enfermeiras e técnicos, que, cansados pela rotina de semanas, agora repetiam gestos salvadores sem tempo para filosofias. Montávamos listas, anunciávamos lugares para onde os doentes seriam levados, improvisávamos camas, recolhíamos os que já não respondiam. Os casos mais graves foram estabilizados e encaminhados para hospitais de campanha maiores. Os demais permaneceram em estruturas locais, enquanto aguardavam para serem encaminhados conforme protocolos. Isso exigia sangue frio logístico e, sobretudo, humanidade em ações repetitivas. Enfaixar, limpar, dar alimento, ouvir.
Ouvir sempre foi subestimado como ato de guerra. Contudo, ouvir um homem que acabou de desistir da luta tem poder de abrandar o que restou de ódio em você. Enquanto a máquina de processamento girava, as comunicações com o comando aliado enviavam relatórios, solicitavam confirmações e atualizavam posições. Chegaram mensagens de reconhecimento, simples notas em mapas cheios de riscos, e também pedidos para que garantíssemos o fiel cumprimento dos termos acordados. Havia por parte das forças aliadas uma mistura de apreço e curiosidade. O Brasil havia aceitado uma rendição de magnitude considerável, e isso não passaria despercebido. Em campo, contudo, a nossa principal preocupação era prática: manter a ordem, evitar incidentes, dar cuidado aos feridos e preservar a integridade das armas e equipamentos entregues, para evitar que caíssem em mãos erradas. A coleta de equipamentos foi uma cena quase ritual. Homens, quase sem fala, entregavam fuzis, metralhadoras, rádios desmontados, mapas antigos. Havia caminhões carregados de caixas, contendo munição, peças de veículos, pequenas relíquias da logística militar inimiga. Tudo foi inventariado, pesado, registrado. Alguns soldados, movidos por curiosidade profissional, examinavam peças, aprendiam o desenho de uma metralhadora ou reconheciam modelos de veículos. Outros, mais jovens, tiravam fotos improvisadas ou anotavam números nas suas memórias, provas de que naquela manhã a sorte havia mudado de lado. À medida que o dia avançava, a cifra tornou-se palpável. Milhares de homens, encaminhados em colunas, entregues por decisão superior, seguiam para pontos de concentração. O número final, que carimbaria aqueles momentos na história, foi de 14.779 prisioneiros, constando no relatório final, assinado em 30 de abril de 1945. Não era apenas uma cifra, era um peso. A materialidade de vidas que deixaram de ser combatentes e se tornaram dependentes de decisões humanitárias e administrativas. Cada número correspondia a um nome, a uma mãe, que talvez ouvisse um rádio e confirmasse a pausa do som da batalha, a um pai que, do outro lado, mediria a sorte. O processo de entrega consumiu dias. Havia uma complexidade técnica que se multiplicava por questões de transporte, alimentação e alojamento. Nós, oficiais, sargentos e soldados, aprendemos a transformar acampamentos de campanha em centros de recepção e, de certa forma, em comunidades provisórias, onde ex-inimigos e vencedores compartilhavam o mesmo espaço, separados por ordens, mas muito próximos em humanidade. Alguns prisioneiros contribuíram com informações valiosas, outros apenas aguardaram silenciosamente, e alguns poucos ainda resistiram a aceitar que tudo havia acabado. Em cada caso, o tratamento dado por nossas tropas seguiu um fio de conduta que eu, pessoalmente, e aqui faço confissão, defendi com a mesma força que quando lutávamos. Houve episódios que nos tocaram profundamente. Lembro de ver um jovem alemão, talvez nem tão mais velho do que nossos próprios recrutas, curvando-se para lavar a lama de seus pés num balde que um sargento brasileiro lhe estendeu. O gesto foi silencioso e falou mais do que ordens ou bandeiras. Em outro momento, soube de acertos improvisados entre capelões e padres de ambos os lados, para ajudar na condução de funerais, vez que o número de mortos era demasiado grande para que cada um tivesse a sua cerimônia tradicional naquele terreno já corroído. Esses pequenos atos de cuidado, embora simples, marcam a diferença entre uma guerra que apenas consome e uma guerra que ainda reconhece a dignidade humana no seu final. A questão dos mortos também teve seu lugar. Em Montese, antes, já havíamos sentido esse peso. Lembram-se dos enterros que os relatos registraram? Alguns relatos mencionam sepultamentos feitos com certa honra por elementos do lado inimigo. Era como se, mesmo após o confronto, houvesse um reconhecimento mudo do custo comum. Em Fornovo, após a rendição massiva,
cuidamos para que os mortos fossem registrados, enterrados e, quando possível, tratados com o respeito que a própria doença da guerra nos permitia oferecer. Esses momentos não apagam o sofrimento, mas ajudam a evitar que o rancor cresça além do limite humano. As repercussões desse episódio foram rápidas. Em relatórios militares e em notas oficiosas, colegas de armas e superiores aliados manifestaram respeito pela forma como conduziram as operações. Mark Clark, comandante aliado de alto escalão nas proximidades, e figura que, nos bastidores, acompanhava os desenvolvimentos, passou a mencionar a eficácia da nossa manobra e o cuidado com que foi tratada a rendição. Isso transpareceu em memórias e relatos posteriores. O Brasil apresentara naquele teatro uma combinação de eficácia militar e temperança que conquistou olhares mais atentos. No fronte político, a imagem ganhou contornos que iam além do imediato. Nos meios diplomáticos e nas conversas entre os aliados, comentava-se que a postura adotada pelo nosso comando naquela ocasião servia como exemplo prático de conduta para a própria reconstrução que viria após o fim das hostilidades. Havia no reconhecimento internacional um valor simbólico. A capacidade de um país que havia chegado tarde ao palco provar não apenas sua capacidade bélica, mas também sua maturidade política ao tratar do inimigo vencido com procedimento. Isso abriu portas de respeito que, no futuro, ajudariam nossa pátria a ter um assento mais digno entre as nações vitoriosas. Houve ainda consequências mais sutis e menos explicadas em relatórios oficiais. Alguns observadores notaram que a maneira como as tropas brasileiras conduziram rendições e a integração de soldados de diferentes origens nas suas fileiras ofereceu elementos para debates nas forças armadas de outras nações. Discussões sobre coesão, rendimento e até sobre a demarcação de políticas internas de tropa passaram a considerar exemplos práticos vistos no teatro italiano. Por exemplo, o desempenho e a conduta da FEB trouxeram questionamentos que, em parte, contribuíram para reflexões sobre práticas discriminatórias vigentes em outros exércitos, inclusive naqueles que, naquele momento, mantinham políticas segregacionistas. Não quero exagerar nem atribuir causalidade absoluta, mas o exemplo dado pelos nossos homens e por nossas lideranças ofereceu material para debates importantes nos anos que se seguiram. O retorno dos pracinhas brasileiros, meses depois, consolidou a imagem do que havíamos feito. Em relatos de viagem e entrevistas, oficiais aliados e correspondentes estrangeiros passaram a citar a campanha da FEB como episódio de destaque. Para muitos brasileiros que acompanharam pelo rádio e pelos jornais, aquilo representou o nascimento de um orgulho que misturava coragem e vitória com o peso de perdas e sacrifícios. Quando as últimas colunas retornaram e quando as fotografias de soldados brasileiros vitoriosos e exaustos circularam, o país inteiro teve a chance de medir o que havia ganho e o que havia perdido. Para mim, contudo, aquela decisão de aceitar a rendição e de ajudar a salvar o inimigo ficou gravada não em medalhas ou em estrelinhas em mapas, mas em rostos. Certa noite, muito tempo depois, quando a lembrança ainda era fresca, como se fosse o dia anterior, encontrei um antigo prisioneiro que, por coincidência, fora libertado para retornar à sua terra natal. Em uma fotografia amarelada que me trouxe, ele aparecia de aspecto envelhecido, segurando uma criança no colo, e com o semblante de quem sobreviveu. Trocamos poucas palavras. Fomos às lágrimas em uma compreensão mútua de que a guerra tinha nos transformado ambos, de maneiras diferentes, claro, mas nos deixara com um fio comum, a memória do dia em que as armas cessaram. Há também a memória dos que não voltaram. A cada lista eu lia nomes e lembrava dos olhares na noite do cerco. A dor permaneceu. Reconhecer isso é parte da honestidade que me obriga a dizer: não foi glória pura, houve custo humano, e nenhum gesto de compaixão apaga a dor da perda.
Contudo, minha consciência me permitia dizer que naquela noite em que quebrei a regra, poupamos vidas que poderiam ter sido dilaceradas por um combate que já não correspondia ao propósito imediato da guerra naquela frente. Foi um cálculo tático que, por coincidência ou não, teve traços de humanidade. Os anos posteriores trouxeram reconhecimentos formais. Havia cartas de agradecimento, menções honrarias e relatos em publicações militares que registravam a performance da FEB. Também houve vozes que criticaram decisões tomadas sem consulta extensiva, lembrando que qualquer ato em guerra tem ramificações políticas. Essas críticas existiram e são legítimas dentro do processo democrático de avaliação de ações militares. Eu as ouvi e aceitei que nem toda decisão unilateral pode ser celebrada sem discussão. Ainda assim, não me arrependo do que fiz. Liderar exige assumir responsabilidades e arcar com críticas. Quando regressei ao Brasil, alguns meses depois, vi nos rostos da população uma mistura curiosa de surpresa e orgulho. Poucos haviam imaginado o peso que nossos soldados suportaram e o grau de respeito que poderiam conquistar no teatro europeu. A cobra fumando, ao fim, não foi apenas um símbolo de bravura. Tornou-se insígnia de uma nação que se mostrara capaz de agir com firmeza e com temperança. Foi também prova de que diversidade interna, homens de diferentes origens, classes e raças marchando juntos, poderia ser instrumento de unidade numa prova de fogo. Com o passar do tempo, o episódio de Fornovo entrou para arquivos, memórias e livros. Arquivos militares guardaram relatórios, comunicações e inventários. Jornalistas escreveram crônicas. Veteranos contaram as suas versões no calor de encontros de ex-combatentes. Em alguns desses relatos, nossos atos foram enaltecidos. Em outros, questionados. Assim funciona a história. Ela é debate, disputa e memória. O que não pode ser contestado é o fato de que aquela rendição de 30 de abril de 1945, com seus 14.779 prisioneiros, marcou um ponto de virada para a FEB e para a imagem do Brasil no exterior. Hoje, anos depois de tudo isso, volto mentalmente àquele momento da decisão e ainda sinto o frio e a tensão. A regra que quebrei, ou que estendi para além de sua literalidade, foi um gesto que partiu do cálculo e da consciência. Não a quebrei por misericórdia sentimental. Quebrei-a por uma visão estratégica que incorporava a vida humana como insumo a ser preservado quando a vitória já assentara e quando a continuidade do combate traria custos desnecessários. Foi ação política e tática. Foi decisão humana num cenário que, por definição, tende a desumanizar. Algumas pessoas perguntam se naquele instante imaginei as implicações futuras. O debate sobre nossas forças armadas, as repercussões na política interna de outros países, a visão que o mundo teria do Brasil. Talvez sim, talvez não. Num aspecto prático, pensei primeiro nas tripas da logística. Onde hospedar, como alimentar, como evitar incidentes. Em outro nível, pensei naquilo que ainda me acompanha. O rosto de um jovem que deu seu último suspiro em Montese. O silêncio pesado dos corpos. A expressão de um comandante inimigo que teve de ceder. Essas imagens, mais do que qualquer previsão política, me guiaram. Não há, em tudo isso, uma redenção absoluta. A guerra não se redime por atos de compaixão isolados. Mas existe um fio ético que atravessa a praxis militar. E aceitá-lo é responsabilidade de quem comanda. Se a regra serve para preservar disciplina, ela não pode ser um manto que cubra a irracionalidade e o desperdício de vidas, quando a racionalidade indica outro caminho. Em Fornovo, sugeri esse caminho. Foi uma escolha difícil, e como toda escolha difícil, trouxe consequências que fomos chamados a administrar. Na memória coletiva, o episódio virou símbolo. Para nós, veteranos, ficou como lembrança amarga e orgulhosa ao mesmo tempo. A lembrança de homens que partiram e a certeza de que tentamos,
Na medida do possível, preservar a vida dos que restavam. Para o país, teve implicações que ultrapassaram o campo de batalha. Uma visibilidade internacional maior, uma prova de capacidade, uma imagem de disciplina misturada com temperança. E para mim, a lição ficou simples e dura. Liderar é decidir. E decidir é aceitar que a história, afinal, nos cobrará por nossas escolhas. Recordo, por fim, uma cena que me persegue. Ao fim do movimento, quando as últimas colunas já haviam sido transportadas e quando o campo voltava a um silêncio cheio de sinais, encontrei um jovem cabo brasileiro sentado sobre uma caixa metálica, olhando para as mãos. Perguntei-lhe o que pensava. Ele olhou para mim, sorriu com uma simplicidade quase infantil e disse: "Senhor, foi duro, mas hoje eu vi que homem também cuida de homem." Foi um comentário curto, porém daquela honestidade que desmonta qualquer retórica marteante. Guardei aquilo. Talvez essa frase explique por que, naquele dia, decidi rasgar uma regra. Não por romantismo, não por fraqueza, mas porque vi que, no limite, éramos todos corpos e memórias. E que preservar isso, mesmo em guerra, era parte do que nos restava de humanidade. Revisito muitas vezes as cartas trocadas naqueles dias, as ordens escritas às pressas, os relatórios que mais tarde dariam conta das perdas e dos ganhos. Em cada documento há uma peça de verdade, em cada memória um pedaço de dor. Não venho aqui para proclamar glória sem preço, mas para dizer que naquela encruzilhada escolhi a vida como estratégia, e que a história mostrou que essa escolha teve um peso que não se perdeu. Ao final, o que ficou foi a transformação, tanto pessoal quanto nacional. A Força Expedicionária Brasileira deixou de ser curiosidade para se tornar referência de coragem e temperança. Se este relato tocou você, se a história do que significa escolher em poucos segundos, entre o manual e a consciência, mexeu com algo seu, convido você a assistir também ao nosso outro vídeo sobre a campanha em Monte Castelo. Lá detalhamos o aprendizado tático que nos preparou para Fornovo, e a se inscrever no canal para acompanhar outras histórias, onde decisões difíceis revelam quem realmente somos. Compartilhe com alguém que se interesse por história humana, pela complexidade da guerra e pelas escolhas que seguem, nos lembrando do custo de cada vida perdida. E agora, por fim, volto à pergunta que me assombrou naquela noite. Foi a regra que quebrei para salvar o inimigo? Sim, mas foi muito mais do que isso. Rasguei uma norma porque a liderança exige ponderar fim e meio, porque a vitória sem humanidade é vazia, porque em cima de mapas e papéis ainda há rostos que nos pedem clemência. A regra que quebrei não me faz superior. Faz de mim um homem que, confrontado com a responsabilidade de liderar vidas, preferiu a complexidade da compaixão à simplicidade do rancor. Essa escolha não apagou a guerra, mas naquele momento poupou milhares. E isso talvez seja a medida que precisamos para avaliar o que significa ser humano em tempos em que a humanidade parece ter pouca vez espaço reservado.